Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana teremos aí no meu caso, a final dessa Copa América aí, que eu não acompanhei, né? Mas teve pessoas que acompanharam. Eu particularmente, das pessoas que eu conheço, dos meus bate-papos, tinha gente que nem sabia que estava tendo a Copa América. Para você ver a que nível está, né? Para você ver aí que já teve uma repercussão muito grande. Uma porrada de brasileiro que falou que vai torcer para a Argentina. Até o Neymar deu uma declaração. Da onde sou cada um. Fizemos até uma live, teve gente que me perguntou isso. Falei, cara, é a globalização, né, parceiro? Tem torcedor do Nordeste que não torce para ninguém do Nordeste. Torce para time do Sudeste. Tem brasileiros que não torcem para time nenhum do Brasil. Torcem para time da Europa. Então, meu irmão, é a globalização. Fazer o quê? Eu não acompanhei a Copa América. Mas eu também não quero que a seleção brasileira perca. Tá? Mas eu não acompanhei porque já falei aqui diversas vezes. Não me chama mais atenção acompanhar a seleção brasileira. Espero que um dia volte. Eu tenho interesse em acompanhar a seleção, mas nesse momento eu não tenho. Então tá acabando a Copa América no sábado. E sábado e domingo teremos o Brasileirão 2021, 11ª rodada. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise, aquele palpite, né, sobre os jogos desta rodada. Então, peço a você, meu amigo, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, porque a metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Então, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Nós temos o WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Não existe um grupão. O grupo é determinado por times. Então, se não tiver um grupo do seu time ainda, a gente cria. Vai conseguindo chamar mais gente para esse grupo. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar se tornando um membro aqui embaixo de azul. E também você pode ajudar o canal a crescer quando a gente estiver fazendo as nossas lives através do nosso superchat. Então vamos lá, galera. Vamos lá falar sobre esta 10ª rodada do Brasileirão 2021. Então vamos lá, galera. Bom, no sábado, 4h30 da tarde, teremos um clássico paulista, na parte de cima da tabela. O líder do campeonato, Palmeiras, num bom momento, ou num grande momento, joga contra o Santos, que também está ali na parte de cima da tabela. Vem de uma vitória em casa contra o Atlético Paranaense. O Santos está ali com 15 pontos na 7ª colocação, querendo entrar na zona de classificação para Libertadores. Pode entrar nessa rodada. Então, grande jogo.
mano de campo do Palmeiras. O momento é do Palmeiras. Um futebol bem dividido em campo. Não existe um setor do campo que esteja se sobressaindo do outro. O time Palmeiras está bem homogêneo, fazendo um futebol um pé no chão e criando Scarpa num momento mágico. Então, Palmeiras e Santos, um grande jogo. Santos, Diniz querendo subir na tabela mais ainda, um futebol um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais ofensivo do que o do Palmeiras, mas o Palmeiras com muito boas peças, uma molecada aí boa, junto com a experiência. Bom jogo, mas para mim o Palmeiras é favorito perante o Santos. Para mim, Palmeiras é favorito. O fato de eu dizer que é favorito não quer dizer que eu estou apostando que vai ganhar. Para mim é favorito. Pelo momento e pelo elenco. Agora, quando começar o jogo, bom, qualquer coisa pode acontecer, principalmente que é um clássico paulista, tá? Clássico é clássico, lógico. Para mim não tem esse negócio de clássico é clássico, sempre é 50% para cada lado. Para mim não funciona assim. Para mim não é 50% para cada lado. Tende mais para o lado do Palmeiras, mas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, o Santos ganhar do Palmeiras fora de casa, tá? Então, Palmeiras e Santos, jogo bem parelho, mas para mim, Palmeiras. Teremos outro clássico, completamente diferente do clássico paulista, que é na parte de cima da tabela. Temos o clássico gaúcho, que é na parte de baixo da tabela. Grêmio Internacional. Acho que ninguém imaginou, na 11ª rodada do Brasileirão, Grêmio Internacional lá embaixo. O Grêmio último colocado e o Internacional bem próximo da zona do rebaixamento. Eu acho que ninguém. Nos maiores pesadelos de Grêmio Internacional, principalmente do Grêmio, ninguém imaginava. Grêmio, lá com o Filipão, né, que chegou. O Internacional com um novo treinador que não tá vingando, irmão. Uma coisa não tá andando no Internacional. Bicho, sinceramente, o Internacional vem aí de um período que não ganha do Grêmio. Será que vai conseguir agora quebrar aí essa sequência ou vai ressuscitar o Grêmio Internacional? Que muitos estão falando. O Internacional ressuscitou o São Paulo. É um momento muito ruim para os dois, mas eu acho um momento pior para o Grêmio. Olhando jogos de Internacional e Grêmio, o Grêmio está muito mais desconjuntado do que o Internacional. Tá chegando o Filipão. O Filipão não vai conseguir fazer nada em 2 jogos. Em 2 treinos, né? Em 2 dias de trabalho. Mas o Filipão tem muita experiência. De repente vai pegar aí pelo emocional dos jogadores. Pode mudar alguma coisa, mudar esquema. Mas vai ser tudo no papo, irmão. Tempo não tem. 1, 2 treinos aí e máximo. 1, 2 treinos nada, 1 treino. Eu jogo no sábado. Então, irmão, Grêmio Internacional, sinceramente, não tenho a menor ideia. Pode acontecer qualquer coisa. Não tem favorito para mim, Grêmio Internacional. Atlético Paranaense e Bragantino. Jogo na parte de cima da tabela, segundo contra o terceiro colocado. Sábado, às 5h30 da tarde. Jogão. Sem favorito. Aonde fosse esse jogo, mande compra do Atlético Paranaense. Mas aonde fosse. Se fosse na casa do Bragantino, se fosse no Rio, fosse em Minas, fosse no Japão,
Emirados Árabes, aonde fosse esse jogo, para mim não tem favorito. Para mim é 50% para cada lado. Atlético Paranaense e Bragantino, 50% para cada lado. Dois times ofensivos, que gostam do ataque. Atlético Paranaense vem de uma derrota, Bragantino do empate em casa. Mas dois times que estão no topo da tabela por merecimento e por qualidade. Que, sinceramente, não vejo favorito. Não vejo favorito entre Atlético Paranaense e Bragantino. Mas espero um grande jogo. Espero, de repente, que seja até o melhor jogo da rodada. Pode ser esse, Atlético Paranaense e Bragantino. Se eu tivesse que apostar, qual você aposta que seja o melhor jogo da rodada? Eu apostaria em Atlético Paranaense e Bragantino. Tomara que seja. Tem tudo para ser. Tem atores para isso. Então, Atlético Paranaense e Bragantino, para mim, também 50% para cada lado. Sport Recife e Fluminense. Sport na zona de rebaixamento, Fluminense ali no meio da tabela. Também não veio fazendo um grande campeonato brasileiro, Fluminense. Está ali no meio da tabela. Não, nem para cair, mas também não está ali para chegar a Libertadores. Se eu não estiver enganado, eu acho que tem jogo pela Libertadores, do Fluminense tem jogo pela Libertadores. Só para lembrar isso. Essa rodada antecede a Libertadores, né? Jogos para a Libertadores. Então vai ter times que vão poupar um pouquinho, né? Ou poupar bastante. Tem outros que não podem poupar absolutamente nada, porque o momento não dá para poupar, né? O momento é tão ruim que não dá para poupar. De repente o Fluminense pode poupar algum jogador, alguma coisa. Mas, independente disso, mesmo jogando fora de casa, o Fluminense é favorito. Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense é favorito. Vou dar uma olhada aqui, rápido. O Fluminense joga realmente na terça-feira, dia 13, fora de casa contra o Cerro Porteño. Então, o Fluminense pode dar uma poupada aí nos seus jogadores nesse jogo contra o Sport. Mas mesmo assim, para mim, o Fluminense é favorito. Temos São Paulo e Bahia. Mando de campo do São Paulo. Mando de campo do São Paulo. São Paulo vem aí de uma vitória. Só que o São Paulo joga na terça-feira em casa contra o Racing. Será que o São Paulo vai poupar contra o Bahia? Contra o Bahia, melhor. Vai poupar contra o Bahia para deixar o elenco mais enxuto contra o Racing? Ou vai para cima do Bahia para ter mais uma vitória e pegar mais moral para esse jogo contra o Racing? A gente sabe que parece que o São Paulo já tem alguns desfalques certos. Saiu da zona do rebaixamento, mas pode voltar se perder o jogo. Então, é complicada a situação do São Paulo. Ainda não está tranquilão em relação à zona de rebaixamento, não. Ganhou, mas o Bahia vem aí na parte de cima da tabela. É um jogo contra um time que está quase no rebaixamento contra outro que está lá em cima na tabela. O momento é mais do Bahia, lógico, até pela classificação. Mas sempre, como eu digo, o São Paulo não tem um time ruim, vive um momento ruim. Joga em casa, se empolga pela vitória contra o Internacional fora de casa. O Bahia está lá em cima, mas não vem fazendo um futebol que encha os olhos do torcedor. Muitas das vezes o Bahia tem algumas atitudes dentro do jogo que nos causa, para quem acompanha o Bahia, uma certa indignação. A gente está falando do Bahia recuar demais, chamar demais o adversário para cima dele. Não sei se o Bahia vai conseguir ter a posse de bola perante o São Paulo. Bicho, é um jogo complicado, irmão. Complicado, bem complicado. Bem complicado. Um jogo difícil para os dois lados. O Bahia tem um bom time e o momento é melhor do Bahia. Mas o São Paulo se empolga com essa primeira vitória.
tira um peso, né? Tem que saber se vai poupar ou não. Acredito que o São Paulo não vai poupar nada, vai com o que tiver nesse jogo para Libertadores. Então, para mim, 50% para cada lado. São Paulo e Bahia também coloco 50% para cada lado neste momento, não vejo favorito. América Mineiro e Atlético Mineiro. Clássico mineiro, mais um clássico. Temos um clássico paulista, um clássico sul, do Rio Grande do Sul, e agora um clássico mineiro. Bom, nas finais do Campeonato Mineiro o jogo foi bem parelho. Teve até momentos que para mim o América Mineiro foi melhor do que o Atlético Mineiro. América Mineiro vendo uma porrada aí fora de casa para o Fortaleza, e o Atlético Mineiro vendo uma vitória em cima do Flamengo. O momento é melhor o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro é mais time. Mas o Atlético Mineiro também, o Atlético Mineiro igual aos outros times, o Atlético Mineiro tem na próxima semana um confronto complicadíssimo fora de casa na terça-feira contra o Boca Juniors. Então, irmão, acredito eu que o Atlético Mineiro puder poupar, o Atlético Mineiro vai poupar. Porque o primeiro jogo é contra o Boca Juniors lá. Então, acredito eu que o Atlético Mineiro vai poupar bastante jogadores contra o América Mineiro. Aí isso dá uma equilibrada, dá uma diminuída no favoritismo do Atlético Mineiro e equilibra mais o jogo. Se o Atlético Mineiro for com o seu time principal, com o que tiver de melhor, o que eu não acredito que vai acontecer, Atlético Mineiro. Se for com um time misto para poupar para o jogo contra o Boca Juniors, e eu faria isso, eu pouparia os melhores jogadores, aí eu coloco 50% para cada lado. Então vai depender muito de como o Atlético vá. Eu, se eu sou Atlético, pela posição que o Atlético está no Campeonato Brasileiro, eu pouparia para o jogo contra o Boca. Acredito que seja isso que vai acontecer. Juventude e Atlético Goianiense. Bom, dois times que estão ali. O Atlético Goianiense está em 8º e o Juventude está em 13º. O Atlético Goianiense tem 14 pontos e o Juventude tem 12. Briga ali por posição. Mano de campo do Juventude. Dois times que gostam do contra-ataque. O Juventude vem de uma derrota e o Atlético Goianiense de um empate contra o Sport em casa. Bicho, Juventude e Atlético Goianiense 6-6. 6-6, sem favoritismo. Se tiver chovendo aquele aguaceiro que teve Juventude e Flamengo, aí Juventude é favorito. Mas se tiver a bola rolando legalzinho, para mim 50% para cada um, sem favorito. Juventude em casa está sendo forte, né? Do Flamengo, do Grêmio. Tá querendo se impor em casa. E se ganhar, passa o Atlético Goianiense, né? Então, um jogo disputado, mas que não tem favorito. Cuiabá e Ceará. O time do Cuiabá está lá na zona do rebaixamento. Mas o Cuiabá é um osso duro de roer para qualquer adversário, qualquer um. Mano de campo do Cuiabá. O Ceará jogando em casa, geralmente ele tenta se impor, ele tenta ter a posse de bola. E jogando fora de casa, geralmente o Ceará está jogando atrás. O Ceará está em cima na tabela, o Cuiabá embaixo. Será que o Ceará, mesmo estando no topo da tabela, tendo mais time, tendo mais elenco, vai ser reativo quanto o Cuiabá? Eu acredito que o Cuiabá não vai respeitar muito o Ceará e vai ir para dentro do Ceará. Vai querer ganhar o jogo, vai complicar o jogo. Pode facilitar para o Ceará. O Ceará gosta de jogar no contra-ataque. Mas no último jogo do Ceará contra o Fluminense, o Ceará não conseguiu encaixar os contra-ataques. Só se defendeu. Bom,
Eu poderia falar aqui que o Ceará tem mais time e é o favorito, mas eu não vou falar pelo estilo de jogo que o Ceará vem implantando fora de casa. Se o Ceará implantasse o estilo de jogo que é condizente com os jogadores que o Ceará tem, eu ia colocar o Ceará como favorito. No estilo de jogo que o Ceará vem jogando, na qual não vem me agradando, eu não coloco o Ceará como favorito. Para mim é 6-6. Mesmo o Cuiabá estando lá embaixo. Eu vou falar de novo. O Cuiabá é um time chato. O Cuiabá não levou goleada de ninguém. O placar mais dilatado que teve foi um 2-0 que o Flamengo fez em cima do Cuiabá. Então, abre o olho com o Cuiabá. Time chato, bem chato. É de se enfrentar. Então, Cuiabá e Ceará, para mim, não tem favorito. Flamengo e Chapecoense. Flamengo continua com o Rogério Ceni, apesar das mídias independentes, ou seja, os canais de YouTube que estão lá dentro enfurnados do Flamengo. Eu vou falar de novo, que são os mesmos caras que sempre aparecem na coletiva de imprensa. São sempre os mesmos. Tem um canal desse do YouTube do Flamengo, que ele não fala de outra coisa que não seja novo treinador do Flamengo. Ele não tem o menor respeito pelo Rogério Ceni. Menor respeito, ele não tá nem aí. Ele quer colocar fogo, Já colocou, o último vídeo dele, ele colocou assim, novo treinador aceita treinar o Flamengo. Ele não tá nem aí pro Rogério Ceni, nem aí. Ele não gosta do Rogério Ceni? Beleza. Mas, irmão, tá chato, tá feio. Fora que, na minha opinião, ele não passa confiança nenhuma, credibilidade nenhuma. Tá feio. Vocês vão perguntar quem é. É o tal do Choque, o tal do Gustavo Henrique Choque. Irmão, ele não passa credibilidade nenhuma. Ele não fala em outra coisa. Ele tá falando, você que quer que o Rogério Ceni saia, dê o like. Ele tá forçando a barra no canal dele, que tem uma visualização muito grande, contra o Rogério Ceni. Se eu sou o Rogério Ceni, na próxima entrevista, Flamengo ganhou da Chapecoense. Quem é? A pergunta é do Choque, lá do canal Gustavo Henrique dando choque. Não, esse aí eu não respondo, não. Porra, o cara não tá me ajudando em nada. Só tá me ferrando. O Rogério Ceni tem que tomar algumas atitudes. Pode até sair, irmão. Mas eu tô falando de respeito com o profissional. Esse tal de Choque não tá tendo respeito nenhum. Ele tá conturbando o ambiente. Ele conturba o ambiente. Ele não quer o melhor pro Flamengo, não. Ele quer o melhor pra ele. E ele tem intenção política lá dentro. Escuta o que eu tô te falando. Depois, vocês vão ver. Então, o Flamengo joga contra a Chapecoense em casa. Mesmo com tudo que muitos dos canais de mídia criam, muitas coisas são mentiras, são criadas, são fake para conturbar, porque tem interesse que o Rogério Ceni saia por algum motivo. E não é só na parte do futebol, tá? O Flamengo é favorito para a Chapecoense. A Chapecoense não ganhou de ninguém. Mas o Flamengo tem um problema. O Flamengo joga a Libertadores também no meio da próxima semana. O Flamengo joga contra o Defensa e Justiça fora de casa na quarta. Bom, o jogo do Flamengo é no domingo contra a Chapecoense e joga na quarta. O Flamengo não vive um grande momento no Campeonato Brasileiro e também não tem como poupar muitos jogadores, porque os jogadores que estão na seleção, Gabigol, o Everton Ribeiro, eles vão ter jogado no sábado, mas dificilmente vai jogar no domingo, tá? Então o Flamengo não tem muito o que poupar. Então o Flamengo tem que poupar o Everton Ribeiro e o Gabigol para o jogo contra o Defensa e Justiça. Então o Flamengo acredita que não vai poupar nada, vá com o que tiver, com o que der, e o Flamengo é favorito perante o Chapecoense.
E o último jogo, domingo, 8h30 da noite, Fortaleza e Corinthians. Mando de campo do Fortaleza. Fortaleza favorito. Fortaleza tem que tomar cuidado que o Corinthians enfeia qualquer jogo. Os piores jogos do Campeonato Brasileiro tiveram o Corinthians. Acho que foi Corinthians e São Paulo, foi um jogo horroroso. Bahia e Corinthians foi um jogo horroroso. Então o Fortaleza tem que tentar não cair nessa coisa ruim, nessa coisa feia, nesse má futebol que o Corinthians aplica. Acredito que o Fortaleza não vai cair nisso, porque o Fortaleza faz um futebol ofensivo, faz um futebol para frente. Eu acredito no Fortaleza. Para mim vai dar Fortaleza. Para mim o Fortaleza é favorito contra o Corinthians. Então, essa foi a minha perspectiva sobre a 11ª rodada do Brasileirão 2021. Um grande abraço, até mais, fui!